Hoje vamos falar sobre o mercado público aqui na cidade de Cajazeiras. Exatamente. Você esteve lá, não é isso, Fernando? Sim, eu fui lá, fui dar uma conferida, né, pessoalmente no estado, né, da obra, que obviamente é significativo para toda a cidade, né? A maioria dos municípios do Brasil tem esse tipo de estrutura que são os mercados públicos, né, que ajudaram a fomentar justamente o desenvolvimento da cidade, e eu fui lá dar uma conferida, né? Você entender mais ou menos quanto tempo tem de idade no nosso mercado? Tem sim, é em torno de 73 anos, né, de obra. 73 anos. Exatamente. Ela foi construída em um ano, pouco, né? Mas foi construída em um ano, em 1950. Aí foi inaugurado em 1951. Então, 73 anos, né? É. Como é que está a estrutura lá? É uma estrutura de 73 anos, né, que não teve uma manutenção adequada, então não teve uma manutenção correta, diagnóstica, corretiva e temporal, né? Progressiva. Todos os anos, por exemplo, foi feita a manutenção. Então, quem vai lá, quem vê essa estrutura, vê uma obra, exatamente isso, né? Uma obra de mais de 50 anos, né, de uso. Inclusive, esse é um ponto bem interessante, que é justamente a data limite da responsabilidade estrutural por uma obra, né? Que são 50 anos, né? Então, Vocês estão vendo aí a entrada principal, não é isso? A entrada, né? Que é até duvidosa, isso daí é uma coisa meio polêmica, né? Porque é uma obra tão importante para o município, tanto para o município aqui, e reflete o método construtivo do Brasil inteiro, né? Todas as cidades, a maioria das cidades tem um mercado central, né? Um mercado municipal, e aí entra na área de obras antigas, né? De conservação do patrimônio histórico, haja visto que isso daí nitidamente é um patrimônio histórico do município. Lembrando que o mercado público central, na verdade, ele fica com várias lojas coladas nele ao redor, não é isso? Isso. É uma coisa mais de urbanização, né? Então não é nem tanto da minha área de conhecimento, da minha expertise, mas a mim, enquanto cidadão, causa um pouco de estranheza, né? A entrada do mercado em si é muito pequena, né? Exatamente. Você quase não percebe e já foi tomado por comerciantes. E aí eu vou dar assim, e pergunta-se, se der um problema aí dentro, quais são as saídas de emergência? Complicado, viu? Você falou num ponto bem delicado, porque a obra, né, em si, como eu disse anteriormente, tem mais de 70 anos, então a época que ela foi construída, não existia nem essa área ainda no Brasil, né, ou se existisse, era muito pouco falado, que era a segurança no trabalho, essas possibilidades. E no Brasil, infelizmente, nós temos a cultura de só atentar-se para uma área específica quando acontece uma tragédia, especificamente falando da Boate Kiss, né? Que alertou o Brasil inteiro para essas saídas de emergência, esses riscos. Então, realmente ele foi um divisor de águas, apesar de já existir a área, mas depois da Boate Kiss foi que... Tem extintor lá, você viu? Vi alguns, mas não conferi se estava com a data de validade, não tenho como afirmar a progressão. Também não vi o projeto, né? Se estava adequado ou não. Então... Mas, assim, pelo seu conhecimento de engenharia civil, a estrutura merece uma atenção, merece um cuidado especial? Com certeza. Tem algum risco? Com certeza. São duas perguntas distintas, né? Primeiro, tem que ter um cuidado especial ali, né? Por representar a cidade, o município, né? Fazer parte da história. Por ser antiga, né? Então, a vistoria, as inspeções têm que ser regulares, anuais, ou então menos de que anuais, tem que estar recorrente, né, fazer essas vistorias. E o risco, claro que existe, porque lá é uma estrutura de madeira, né? A maioria da estrutura é de madeira e de alvenaria, mas é uma estrutura com 70 anos de idade, né? A grande maioria das instalações lá tem essa idade, inclusive, então tem a estrutura de madeira lá, existem elas que têm essa idade, né, que estão há 70 anos, então requer um cuidado muito especial. E o perigo que as pessoas correm, né? Já visto que lá transitam muitas pessoas, trabalham muitos comerciantes, e se acontece algo, meu Deus do céu.
Não só para os comerciantes de dentro do mercado, como as lojas que ficam em torno, né? Tudo colado no prédio, né? Sim. E aí a gente pensa muito, né, nessa parte estrutural, mas não só ela, né? Tem a parte das instalações, né? Tem instalações hidráulicas, tem instalações elétricas, tem o SPDA, né, que é para raios, proteção de raios, né, que inclusive a gente já tratou até desse assunto. Tem lá na Você TV. Viu? Não, tem não. E aí tem muito objeto inflamável, né? Exatamente. O que explica isso é justamente a época que foi feita, né? Se uma obra nesse porte, no centro, no miolo, né, da cidade, fosse feita hoje, né? Com certeza seria com padrões completamente diferentes. Então, de fato, a gente tem que conservar isso, né? Tem que se adaptar a essa estrutura que foi feita há mais de 70 anos, porque não vai demolir, né? Óbvio, porque faz parte da história da cidade. Agora tem que conservar e tem que ter um trato mais especial, né? A urgência seria qual? Primeiro, uma inspeção, né? Uma inspeção detalhada por uma equipe profissional para diagnosticar todos os elementos construtivos, né? Hoje a gente já fala muito em BIM, que é um método integrado, né, dos projetos. Então, você tem como fazer uma projeção em 3D, mostrar todos os elementos. Aí, a partir daí, você faz um estudo e vê o que pode ser feito com relação à reforma e conservar o modelo que já existe, né? Conservar a cultura, o patrimônio histórico do município que lá existe. Do jeito que está, se não for feito essa inspeção e manutenção, está colocando em risco a vida do pessoal. Todas as obras, né? Assim como lá, todas as obras precisam de uma manutenção regular e lá é uma obra dessa. Vou fazer de novo a observação da idade, né? São mais de 70 anos de uso. Então, nunca parou-se de usar essa obra lá. Então, é uma idade relevante, né? E aí precisa de uma atenção maior, mais regular, né? E o município dispõe desses mecanismos para fazer isso, né? Que é a Defesa Civil e a Secretaria de Obras também, de planejamento, que emite os alvarás, né? Então, esse pessoal já devem, né? Claro que sabem disso e devem estar a par, já deve ter alguma medida para esses projetos, né? Fernando, obrigado. Algo mais que você queira acrescentar sobre a sua análise? Eu que agradeço e eu deixo mais uma vez a observação, né? Ao pessoal que usa lá, essa iniciativa de procurar a Defesa Civil, os mecanismos, né, do município, justamente para acelerar esse processo de reforma e de segurança para toda a cidade, né? Muito bem. Na próxima segunda-feira, finalmente, vamos falar sobre as pirâmides do Egito. O pessoal tem muita curiosidade, né, de saber como elas foram construídas. Foram os alienígenas que construíram? Não foram. Mas tem muita dúvida, né? Tem muita gente que acha que até hoje não se sabe como é que foi. Mas já sim, na próxima segunda, vocês também irão entender como foi esse processo construtivo. Inclusive, vocês podem sugerir, gente, mandar aqui no nosso WhatsApp, ou então no YouTube, ou no Facebook, indicações, quais construções você gostaria que o Fernando analisasse aqui no Diário de Obras. Pode mandar que a gente vai colocando aqui na lista de espera, tá bom?